Gente, primeiro, mais uma vez, sejam bem-vindos, né, todos que estão aqui. É uma satisfação enorme poder falar um pouco sobre o assunto, as pessoas que já participaram de eventos da escola e que convivem com a gente. Assim, os 4 facilitadores da série dessa semana estão presentes, que são Andréa, Ludovic e Sérgio. Né? Então, assim, quem já participou de eventos anteriores da escola sabe que a fala é muito no sentido de tentar levar um pouco mesmo mais do humano, né? Não é nem levar, é lembrar as pessoas que a gente tem uma natureza que é humana, né? A gente não é máquina, a gente não é robô. Então, é sempre o intuito da escola. A escola nasceu disso, né? De tentar mostrar para as pessoas essa humanidade que cada um de nós carrega. Né? Nós somos humanos na essência e a gente vai perdendo essa habilidade que a gente tem, né, com o passar dos anos. Então, a busca da escola é no sentido exatamente da gente desenvolver essas habilidades nas pessoas, né, trazer de volta as habilidades que foram perdidas ao longo do tempo. Por isso que a gente chama de habilidades humanas, mas, assim, tem uma série de falas, né, ou de sinônimos para isso, se vocês forem buscar. Então, mas a gente optou pelo habilidades humanas e não pelos soft skills que vem sendo tão falado hoje em dia, tá? Então, o tema de hoje são as soft skills, e aí desmistificar um pouco o que é isso, né? Falar um pouco do que são as soft skills para que as pessoas entendam melhor, porque a gente fala e como é uma coisa que faz parte do dia a dia na gente, às vezes parece uma coisa muito simples, né? Que a gente acredita que todo mundo sabe, mas que muitas pessoas não sabem do que se trata, e só escutam em algum artigo ou em alguma matéria, alguma coisa que aparece, mas que, no fundo, não sabe exatamente o que é aquilo. Né? Então, a escola nasceu já com essa coisa das soft skills há um tempo atrás, só que agora é uma coisa que tem sido muito falada, especialmente com a questão da pandemia e essa mudança muito grande no mercado de trabalho. Né? Então, começando pelo começo, né? Que foi o que eu coloquei aqui. Por que antídoto? Né? Antídotos para um mundo pandêmico. Isso partiu de um brainstorm também do grupo, né? E a gente pensou o que as pessoas hoje, o que chamaria atenção para as pessoas, né? Para que as pessoas entendam a mensagem, né? Entendam qual é a intenção da gente quando a gente fala disso. Né? Então, o antídoto é alguma coisa que combate o veneno. A gente pensou, né, assim, o tema vacina está sendo muito falado e tal, e a gente entende que os antídotos, na verdade, os antídotos que representam as soft skills, eles são antídotos psicológicos, né? Eles não são biológicos, mas eles são psicológicos. E, na verdade, as próprias habilidades que a gente traz com a gente, essas habilidades humanas, elas podem servir de antídoto para fortalecer a gente diante da realidade que se apresenta, né? Esse novo mundo, esse novo normal, como as pessoas chamam. Eu não gosto muito desses modismos, não, desses neologismos, assim, é uma coisa que me incomoda um pouco, mas o fato é que as pessoas chamam realmente de novo normal, né? E como é que a gente se adequa a esse novo normal, a esse mundo maluco que tem se apresentado, né? E, de fato, é uma coisa que eu bato muito em cima dessa tecla e eu insisto muito porque eu, de fato, acredito nisso. Né? Eu acredito que a gente consegue, através dessa coisa dos soft skills e das habilidades humanas, a gente consegue se preservar muito do que está por aí. Né? Não só se preservar, mas a gente consegue transformar as informações de uma maneira a aproveitar melhor, se é que a gente pode dizer, né? Que a gente aproveita um tempo tão difícil como esse, mas que lições a gente pode tirar desse tempo que a gente está vivendo? E a gente só consegue tirar essas lições se a gente tiver um foco diferente. Né? E o trabalho com essas soft skills ajuda muito. O trabalho com essas habilidades que a gente tem vai ajudar muito. Né? Então, na sequência, por que habilidades humanas? Né? Por que a gente escolheu isso? E a gente escuta tanto falar, né? Não que a máquina, porque, inclusive, foi uma coisinha que eu coloquei lá, hoje eu não sei se alguém viu o post que eu coloquei de apresentação com o palestrante, né?
A gente escuta tanto falar essa coisa, ai, os empregos vão acabar, o trabalho vai acabar, vai se transformar, essa profissão não existe mais, porque vem inteligência artificial, porque vem internet das coisas e tal. E as pessoas vão ficando tão, né, loucas com isso que não param para pensar em como essa transformação pode acontecer. Né? Então, por que habilidades humanas? Porque, na verdade, essas habilidades humanas, que também podem ser chamadas em determinados momentos de habilidades pessoais, sociais, a gente vai ver já já, essas habilidades humanas elas não podem ser imitadas pela máquina. Né? Então, tem muitas questões dessas habilidades humanas que elas não podem... É como se fosse a sintonia fina. A sintonia fina, a máquina não consegue imitar. Né? Então, ao invés da gente estar do lado do desespero, né, de dizer, ai, meu emprego vai acabar, meu trabalho vai acabar e tal, não sei o quê, por que a gente não pensa do outro lado? O que do meu trabalho não pode ser substituído? Né? O que do meu trabalho não pode acabar? Não vai acabar, porque a máquina ainda não conseguiu. Então, assim, ela nem conseguiu ainda e nem tem uma previsão real para ela conseguir substituir as soft skills ou essa sintonia fina. Né? Por isso que vem falando tanto disso ultimamente. Né? Pelo menos na nossa seara. Assim, quem vai estudar essa questão do futuro do trabalho e das profissões acaba automaticamente caindo nisso, porque é do que mais se fala atualmente. Tá? Então, algumas dessas skills, né, a gente pode entender que são a soma, quando a gente fala de habilidades humanas, quando a gente fala de soft skills, ela é a soma de habilidades pessoais com habilidades sociais. Pense que o pessoal está no nível, né, da pessoa, o social é você em conjunto com outras pessoas, né, interagindo com outras pessoas. A habilidade de comunicação, que é de que forma você fala com essas pessoas, né, de que forma você interage com essas pessoas, porque não é só onde você interage, mas como você interage, dependendo do lugar onde você esteja. Né? A inteligência emocional, que é o equilíbrio que você tem para essas interações, e os próprios traços de personalidade que a gente carrega com a gente, que a gente simplesmente a gente consegue ajustar. Tem alguns psicólogos aqui presentes, né? A gente consegue ajustar, mas a gente não consegue simplesmente se desfazer desses traços de personalidade todos. Então, é um conjunto complexo demais. Né? Imagine, a máquina faz tudo, massa, a máquina faz tudo. Mas eu não sei se esse nível de complexidade do conjunto a máquina está preparada para entender nesse momento. Talvez daqui a um tempo ela até consiga, mas agora não. Então, esse conjunto, quando a gente pega ele todo, ele facilita a convivência e o trabalho harmonioso, a convivência harmoniosa e o trabalho harmonioso com outras pessoas. Então, se você pegar isso tudo, por isso que eu estava falando lá no começo, a gente está vivendo um momento tão difícil, mas se a gente pega, para prestar atenção, e aí essa coisa do parar, Sérgio vai falar muito bem amanhã, mas se a gente para prestar atenção nisso, a gente começa a perceber de uma outra forma. Né? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente partir do princípio de que a gente precisa exercitar. A gente precisa parar e a gente precisa exercitar. Não é uma coisa que vai no automático. Tá? Não vai no automático porque a gente tem muita interferência do ambiente hoje. Então, a capacidade que o ser humano tem, né, de gerenciar e utilizar as emoções e levar em consideração os efeitos do contexto é que são a base disso aí. Né? Então, gerenciar e utilizar as emoções e prever os efeitos do contexto são coisas que as máquinas não conseguem reproduzir. Né? Por isso que essas habilidades humanas elas são tão únicas, né? São tão ímpares, se a gente começar a prestar atenção e trabalhar mais cada uma delas. Eu coloquei algumas aqui que foram escolhidas porque elas foram tema de um relatório recente sobre o futuro do trabalho, que foi exposto agora em janeiro. Tá? Esse relatório foi elaborado pelo World Economic Forum, que é uma referência quando se trata de futuro do trabalho. Inclusive, vocês provavelmente vão encontrar isso em vários lugares, se vocês forem procurar. Né? Mas que diz que as principais skills ou as principais habilidades hoje que estão em foco, né? Então, são prioridade das pessoas no mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho, é muito importante que a gente fale o seguinte:
não é só o cara que é o empregado da empresa, tá? Não é só o cara que é um empresário grande, inclusive porque eu li em pesquisas recentes que os empresários de grandes multinacionais estão fazendo imersão para os seus líderes, né, para os seus gestores, exatamente em cima disso, em cima das soft skills. Então, não é uma coisa assim, ah, não, só para mim que funciona, que sou funcionário. Não, só para mim que sou empreendedor. Não. Tá? As skills, elas funcionam para todo mundo. Para o empreendedor, para o empresário, pequeno, grande, para a pessoa física, pessoa jurídica, funcionário, todo mundo. Tá? Então, se você for pensar nos desdobramentos, elas são várias. Tá? Patrícia? Oi, querido. Só uma pergunta. Você está mudando a tela, porque a tela continua aquela primeira, é isso mesmo? Não, Serginho, querido. Agora veio. Foi engraçado, né? Ela tava congelada, foi? Estava congelada. Tá, ela tá Ok. ela tá na das skills mesmo. Tá na lista. Isso. Tá na lista. Agora está na lista. Isso. Pronto. Ok, obrigado. Nada, obrigada a você pela visão. Então, a gente tem, tá? Pensamento crítico, analítico e inovador. Ela vem como a principal, ela encabeça a lista mesmo, tá? Que é a capacidade de a gente olhar para alguma coisa e a gente analisar aquilo que a gente está vendo de várias formas. Né? Então, não só a gente olhar para o problema, mas a gente ter uma visão crítica sobre o problema. A gente analisar o problema, né, em todo o seu contexto e a gente conseguir desenvolver pensamentos inovadores, né, ou pensamentos diferenciados em cima desse problema que a gente identificou. Tá? A segunda coisa é a aprendizagem ativa, que quem tem filho em idade escolar aqui sabe o que os pais estão passando, né? Porque é exatamente isso que acontece. Hoje a gente mudou o foco. A aprendizagem não é mais aquela coisa que a gente tinha, que o professor é o mestre, ele senta e é um monólogo. Não é mais assim, né? Então, existe um diálogo, até porque a gente tem várias fontes, a gente tem muito lugar para pesquisar, a gente tem um infinito de conhecimentos. Então, a aprendizagem hoje é muito mais ativa porque ela prevê uma via de mão dupla. Então, isso é uma outra habilidade que as pessoas precisam ter, que é essa capacidade de aprender, entendendo a aprendizagem como um processo contínuo, né? Assim, você aprende, desaprende, reaprende de outra maneira, fazer a mesma coisa, muitas vezes, né? Resolução de problemas complexos, que eu falei um pouco como item 1, que é a capacidade de você resolver problemas complexos sem se desesperar. Eu costumo dizer que quando você se desespera na hora que você tem um problema, você tem dois problemas, na verdade. Você tem o problema que não desapareceu e você que se desesperou. Né? Então, não adianta você panicar na hora que você tem um problema, é melhor que você consiga se acalmar para que você tenha a condição de resolver esse problema da melhor maneira, enxergando soluções que você não enxergaria se você estivesse dentro do furacão. Né? Criatividade, que é uma das coisas que a gente vai falar. Nessa questão dos problemas complexos, eu até vou pontuar aqui, vem muito em cima da história do Ludovic, quando a gente fala do conflito, né? Que é você ter a condição de enxergar caminhos, né? O Ludovic vai falar sobre isso na quarta-feira. A parte de criatividade, originalidade, iniciativa, Sérgio vai falar sobre isso melhor amanhã, mas também é uma habilidade requerida dos profissionais hoje em dia, né? E aí, quando a gente fala de criatividade, as pessoas associam muito a criatividade com o artista, né, Sérgio? Assim, você ser criativo, você é o publicitário, você é o artista, você é o pintor, e você pode ser criativo simplesmente numa receita em casa. Você pode abrir a geladeira, se deparar com o que tem dentro da geladeira e preparar a receita do seu almoço, né? Então, a criatividade, na verdade, ela surge para a resolução dos próprios problemas, né? Você ter originalidade para solucionar os problemas. Então, se vocês perceberem, as habilidades elas são todas meio que encadeadas, uma complementa a outra, de certa forma. Né? Liderança e influência social. A questão da liderança é muito importante hoje. Eu estava até conversando com outra pessoa que é parceira da escola também.
e que fala sobre essa questão da liderança, porque os líderes hoje em dia, eles não são os antigos chefes, eles são líderes, né? E existe uma cobrança muito grande para que essa liderança seja uma liderança inspiradora, né? Você não pode ser aquele cara né, o que manda, você é aquele que divide. Então, quando a gente fala de liderança e influência social, é exatamente a condição que você tem como líder de influenciar as pessoas que estão à sua volta, né? Inspirando elas. E não influenciar simplesmente porque a ordem é dada de cima para baixo, mas você influencia elas inspirando. Né? Então, é aquele líder que você tem, que você fala assim, poxa, como eu aprendi com ele? Né? Como eu devo uma parte da minha trajetória a essa pessoa? Poxa, eu acho isso tão legal. Né? Assim, e a gente vê situações, e uma das coisas também que me inspirou para trazer esse trabalho da escola é exatamente a jornada pelo mercado de trabalho de tantos anos e lidando com situações diversas, né? Onde a gente vê algumas dessas coisas que nunca foram faladas, mas elas sempre existiram, elas sempre estiveram lá. Né? Resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade. Eu acho que hoje, essa questão da resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, eu acho que está assim, bombando para todo mundo, né? Porque todo mundo tem, ou assim, está precisando ser muito resiliente atualmente, né? Buscar saídas para conseguir tolerar o estresse que a gente vive, de pressão. E flexibilidade nem se fala, porque um dia a gente abre tudo, no outro dia a gente fecha, num dia a gente trabalha de home office, no outro dia a gente não trabalha, um dia você tem um filho dentro de casa na escola, outro dia você não tem. Então, essa possibilidade da gente ser flexível, né, certamente vai minimizar o estresse. Porque na hora que você quer bater de frente com a parede, não vai adiantar. Não adianta. A gente está diante de uma situação e, veja, essa é uma situação. Quantas outras a gente não já teve antes? Quantas outras a gente ainda vai enfrentar na vida? Né? E que, na hora que a gente entende que a gente, sendo flexível, a gente vai conseguir viver melhor, a gente vai conseguir ser mais resiliente, a gente vai conseguir ser mais tolerante ao estresse, né? A gente precisa repensar a nossa atitude diante de várias coisas com as quais a gente convive no mundo atualmente. Né? A gente vive um momento de muita polarização em tudo. Né? Ou é branco é branco, preto é preto. A gente não consegue mais. A gente tem um colega do nosso grupo de meditação que fala assim, tem o caminho do meio, pô. Em cima do muro é o melhor lugar, porque quando você está em cima do muro, você tem a visão do todo. E eu acho isso genial. Pena que ele não está aqui, né, Sérgio, para colaborar. Mas eu achei muito interessante essa coisa, a leitura do caminho do meio, né? Porque eu falo assim, gente, qual é o problema? Em determinados momentos você está ali em cima do muro, você tem a visão geral. Mas a gente não consegue nem ter esse tipo de pensamento, né? Porque você já automaticamente já pré-julga, entendendo que esse é um caminho que é errado. Né? Então, ser flexível é muito importante. Raciocínio, solução de problemas e ideação, né? Que é complementar também, como eu já falei. Inteligência emocional, que é eu pensava que a inteligência emocional, na verdade, era um grande guarda-chuva das soft skills, né? Porque a inteligência emocional ela envolve muita coisa. Se você for pensar, a inteligência emocional é o equilíbrio. Né? E como é que você conquista isso? Né? Como é que você conquista essa inteligência emocional que muitas vezes hoje é mais valorizada do que o quociente de inteligência que antes existia, né? Hoje existe essa inteligência, o quociente emocional, né? Em vez do QI, é o QE, que segura, né? Que equilibra a gente. E persuasão e negociação, não entendendo isso de uma forma pejorativa, né? Porque quando a gente fala de persuasão, parece sempre uma coisa muito... Você está colocando assim, tipo, estou empurrando de goela abaixo, né? Eu estou persuadindo a pessoa a fazer aquilo da minha forma ou me seguir e tal. E, na verdade, não é isso. É você ter a capacidade de mostrar os pontos e fazer com que a pessoa entenda ou escolha, né, o caminho que melhor caberia naquela situação. Então,
quando a gente fala de persuasão e negociação, é exatamente essa condição que se tem de equilibrar as coisas. Né? Eu acho que em conflitos a gente fala um pouco disso também, né? Porque é exatamente essa capacidade de negociar. A gente tem negociações que são extremamente positivas, né? Que você consegue fazer ou levar a negociação de uma forma muito equilibrada e que os dois pontos saem ganhando. Né? Eu lembro que isso é um conceito lá atrás, essa coisa da negociação ganha-ganha, né? Não é um conceito novo, é um conceito antigo de negociação, que a melhor negociação é aquela onde os dois lados saem satisfeitos. Né? Nenhum sai com a impressão de que perdeu nada, porque se você sai com a impressão de que você perdeu, de alguma forma aquilo lá na frente não vai ser legal. Né? Passando aqui, só falando um pouco do relatório que eu disse a vocês, tá? Em janeiro de 2021, no Fórum de Davos, foi divulgado esse relatório, que foi um relatório sobre o futuro do trabalho, é muito recente isso, né, que listou as 15 grandes habilidades, as 15 habilidades mais importantes para os profissionais até 2025, que está em cima, né? E a grande maioria dessas habilidades diz respeito às soft skills, ou essas habilidades humanas que a gente está falando aqui, tá? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de pesquisas bem recentes, já com essa coisa do futuro do trabalho, né? Essa pesquisa diz que 93% dos empregadores americanos relataram que a capacidade demonstrada de um candidato para pensar criticamente, comunicar-se com clareza, resolver problemas complexos, além de ser capaz de aprender de forma adaptativa, né? Ou seja, flexibilidade, que a gente estava falando, tomar boas decisões e trabalhar bem com outras pessoas, é mais importante do que o próprio curso de graduação. Né? E aí, lá mais para o final, eu vou falar um pouco disso, porque uma das dúvidas que fala assim, se tem soft skills é porque tem hard skills, né? E as soft são exatamente as habilidades humanas e as hard são exatamente as habilidades técnicas, né? Eu postei outro dia desse uma frasezinha que diz assim, você é contratado pelas hard skills, mas você é demitido pelas soft skills. Ou seja, algum desequilíbrio de comportamento ou desequilíbrio nessas habilidades, né, que foi identificado dentro da empresa e que faz com que você saia da empresa. Ou seja, tecnicamente, no seu currículo, você provou que você era uma pessoa capaz de assumir aquilo ali, mas, em compensação, mais para frente, o seu comportamento mostrou que não era bem assim. Né? Então, esses são dados recentes. As habilidades humanas, eu até coloquei por minha conta, sociais, relacionais, elas são mais difíceis de entender e sistematizar e permanecem concedendo aos humanos uma vantagem sobre os robôs. Então, é isso que a gente falou aí para trás, né? Mais um dado. Um outro estudo descobriu ainda que até 85% do êxito na vida de um profissional ou pessoal, né, vem de algo que todos têm o poder de controlar. Se a gente for pensar nisso, a gente controla. Né? As habilidades humanas são nossas. Então, a gente tem o poder de controlá-las. Claro que algumas são mais difíceis de a gente controlar que outras, mas a gente tem o poder sobre elas. Né? Então, embora aparência e atitude sejam questões importantes, e eu fiz recentemente também uma palestra falando sobre essa questão de aparência mesmo, né? A construção de uma carreira mais sólida, com resultados no longo prazo, se deve em grande parte à competência social, né? Ou seja, de que forma você interage com as pessoas, que valores seus norteiam as suas relações com as pessoas. Né? Então, isso tudo está dentro das soft skills, na hora que a gente fala de atitude, na hora que a gente fala de negociação, na hora que a gente fala de capacidade de resolver problemas, se você é uma pessoa que resolve no grito ou se você é uma pessoa que negocia. Né? Então, grande parte disso, a responsabilidade é nossa mesmo. Né? Então, a gente tem que pensar sobre a gente. Né? Então, tem alguns itens aqui que eu anotei. Gente, depois, isso, como eu tinha falado, esse material todo que a gente está usando durante essa semana vai ser disponibilizado para vocês, no fim, em formato de e-book, tá?
Então, assim, se vocês quiserem printar alguma coisa de tela, fiquem à vontade, mas isso vai ser disponibilizado depois. Então, quando a gente fala disso, dessa questão que a gente controla e observa, né, que é observado, a gente tem a questão da civilidade, né? Ou seja, como é que eu ajo dentro da sociedade, né? Que atitude eu tenho? Eu jogo lixo pela janela, eu saio por aí poluindo as coisas, essa noção que a gente tem, né? A gente compreender, a gente está sempre atrás de que tendências estão regendo o nosso ambiente de trabalho atualmente, né? É importante que, enquanto profissional, a gente procure saber como é que essas coisas funcionam, né? Quais são as habilidades de relacionamento que eu tenho, né? Que, obviamente, na hora que eu tenho equilíbrio, é muito mais fácil eu me relacionar, na hora que eu demonstro equilíbrio. Qual a minha credibilidade diante das pessoas com as quais eu convivo, né? Então, se eu falo uma coisa para você e eu tenho um histórico, né? Não, olha, Patrícia é uma pessoa que dá aula de comunicação, é uma pessoa que é consultora na área de marketing e tal. Então, existe uma certa credibilidade relacionada ao meu nome, né? E que eu entendo que na hora que eu falo uma coisa, isso vai tornar mais fácil você entender o que eu estou dizendo como uma verdade. Então, essa questão da credibilidade é muito importante. E a questão da comunicação. Eu coloquei uma pergunta na sequência, muito porque eu já fui, não questionada, né? Mas assim, algumas pessoas já me perguntaram: mas se você é uma profissional de comunicação e marketing, por que você se importa tanto com essa questão das soft skills, né? Por que você está tão ligada a isso e tal? E veja, eu dou aula, não vou nem fazer conta aqui, porque vou me perder. Mas assim, eu dou aula já há muito tempo, e eu comecei dando aula a disciplina de comunicação empresarial. E em comunicação empresarial, a gente já falava disso, só que a gente falava disso com outros nomes, né? São barreiras à comunicação eficaz, etc, etc, mas assim, isso já existia. Então, de onde vem essa questão da comunicação, né? Por que comunicação? Eu coloquei aqui até onde entra onde entra a comunicação, por que você fala da comunicação, né? E aí, curiosamente, essa capacidade de comunicar com eficácia fundamenta a maior parte dessas habilidades que a gente acabou de falar, né? Então, é muito interessante isso, porque se você pode pegar qualquer delas. Se você tiver qualquer uma dessas habilidades, mas se você falhar na maneira como você comunica qualquer uma delas, né, essa habilidade ela vai para baixo do tapete, né? Se você não souber como você vai desenvolver essa habilidade para você mostrar, olha, eu sou capaz de fazer dessa forma, né? Eu posso ser um excelente solucionador de problemas, mas se eu não mostrar que eu sei solucionar o problema, aquela minha habilidade vai ficar embaixo do tapete. Ela vai ficar guardada dentro do armário, ela não vai servir para nada, né? Então, a comunicação, na verdade, ela permeia tudo isso, né? Se você for pensar, ela está permeando tudo isso. Então, imagine hoje que a gente vive uma realidade de trabalho remoto, se as pessoas não souberem se comunicar. Não souberem se comunicar através da tela, né? Eu digo muito assim, a tela para a gente hoje ela é um palco, né? E ela é uma janela. Do mesmo jeito que vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês. Então, ela é palco e janela ao mesmo tempo, né? Então, a comunicação ela está presente aí, né? O mercado de trabalho, de um modo geral, ele tem a tendência a valorizar as pessoas que têm as melhores habilidades de comunicação. Tá? É uma coisa que ninguém vai perder se preocupar com a forma como está comunicando, mas a gente caiu no automático. Eu costumo dizer que a gente caiu no piloto automático na hora que a gente se comunica, então a gente nem percebe mais a forma como a gente está comunicando. E por isso a gente perde a oportunidade. Muitas vezes a gente perde a oportunidade, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Você pode ser um excelente solucionador de problemas, mas
se você não souber comunicar de que forma você resolve esses problemas, essa sua habilidade ela não vai te ajudar. Então, é importante que você saiba de que forma você comunica. É por isso que eu falei que a comunicação permeia isso tudo. Qualquer habilidade que você for pensar e analisar, você vai entender que, no final das contas, a raiz dela vai estar lá na comunicação. E aí eu coloquei aqui 3 sugestões para que você possa desenvolver as habilidades. Obviamente, são sugestões, não são, como eu falei, né? Não são verdades absolutas, quem sou eu, mas são fruto de observação, pesquisa, né? Que a gente entende como coisas que... e aí eu também não vou falar tudo, porque senão a série não faria sentido, né? A gente ainda tem 3 dias pela frente para que o Sérgio, o Ludovic e a Andrea contribuam com isso aí, com essa construção, com essa sementinha plantada no desenvolvimento dessas habilidades, mas eu quis trazer isso aqui para vocês, tá? Então, a primeira coisa, entenda que se trata prioritariamente de você, tá? Pense primeiro em você e esqueça o outro, porque a gente fala assim, porque eu tenho um colega no trabalho que me deixa louco, porque age assim, 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 né? Porque eu tento falar com o meu chefe, mas o meu chefe não me escuta nunca. Então, esquece o outro e pense em você. Né? Então, entenda que se trata prioritariamente de você. Não estou dizendo que você é o culpado. Estou falando assim, vamos pensar na sua transformação, porque a gente é responsável pelo que a gente faz. Né? Mas a gente não pode mandar na atitude do outro. Você pode até, através das habilidades, você pode persuadir o outro, você pode negociar com o outro, você pode fazer com que o outro entenda o seu posicionamento de uma outra forma, mas aí depende de você, né? Então, entenda que trata-se prioritariamente de você. Estar ciente de como o seu comportamento afeta você mesmo e o que está na sua volta pode ser um bom começo para avaliar como estão as suas habilidades humanas. Né? Em quais habilidades você se sente mais forte, em quais você não se sente tão seguro assim. Você pode perguntar a amigos que você tem mais confiança, familiares, algum amigo de trabalho. Você pode ter pistas importantes, mas aí a gente vai exercitar, na hora que a gente faz uma provocação dessa, um convite desse, a gente exercita também uma coisa chamada humildade. Né? Que é você fala assim, como será que eu estou me comportando? Né? De que forma eu estou agindo quando eu sou contrariado? Quando não fazem o trabalho do jeito que eu estou pensando, de que forma eu reajo a isso? Então, na hora que primeiro você traça esse mapa para você mesmo, né? E em seguida você conversa com alguém que seja de sua confiança sobre determinados pontos. Olha, você acha que sei lá, que eu falo de forma agressiva? Você acha que eu evito me posicionar na solução de problemas, mesmo quando eu sei, né? Por que eu faço isso? Então, talvez seja interessante você conversar com pessoas em quem você confia, né? Para trocar uma ideia sobre isso. Mas é isso que eu estou falando. Aí também vai o exercício um pouco da humildade, de você talvez ouvir alguma coisa que você não queira. Né? A gente tem que estar disposto ao feedback também. O feedback é um dos elementos da comunicação, inclusive sem o qual a comunicação não acontece. Você fala, mas você tem que abrir espaço também para a escuta. Né? Então, você tem que estar disposto a ouvir algumas coisas. Por isso que é bom você escolher bem a quem você vai perguntar. Né? André, a comunicação não violenta não vai me deixar errar a lição aqui. Né? Na sequência, tem a sugestão também de você procurar conteúdo, né? Que é exatamente o que vocês estão ouvindo aqui. Né? Então, procura conteúdo sobre o tema. Né? Existem muitos cursos online, séries, né? Que a gente está fazendo aqui, né? De curta duração ou de longa duração, para ajudar você a fortalecer essas habilidades ou a desenvolver essas habilidades. Né? Tem muita entrevista bacana, tem muita palestra bacana. Se você se interessar, por exemplo, olha, eu tenho talvez uma dificuldade em solucionar problemas complexos.
né? E aí você vai lá e procura, olha, solução de problemas complexos, o que é que eu posso ler sobre isso? Né? Como é que eu posso exercitar isso? Como é que eu posso entender melhor de que forma eu construo uma solução, né, para um problema, já que isso é uma coisa que é valorizada. E eu entendo que daqueles 9 pontos lá que a Patrícia falou, eu elegi 3 aqui que eu não estou tão bem, que eu posso melhorar. Né? Então, é uma coisa que vale a pena ser feita. Né? Depois que você pegar, né, juntar esse conteúdo, ler um pouco sobre esse conteúdo, é importante ter foco também. A gente tem uma dificuldade hoje enorme de foco, né, por conta do excesso de informação disponível que a gente tem. Né? Então, depois que você absorver e abraçar essa informação toda, você pode buscar novas tarefas ou projetos do trabalho, voluntariado, comunidade, em casa, onde você pode colocar em prática esses insights. Né? Assim, o que surgiu disso? Né? Eu conversei ali, eu chamei Sérgio, eu perguntei, Sérgio, o que você acha com relação a isso? O que você acha, né, desse tipo de comportamento que eu adoto, tá? Acha bacana? Vai lá e anota. Aí vai lá e faz uma pesquisinha, procura, né? Vê lá um curso da Escola do Infinito e entende mais um pouco, aprofunda mais no assunto, né? Toma nota do que você entendia no seu comportamento antes e como ficou o seu comportamento depois disso. Né? O que você acha que você ainda pode melhorar? O que não funcionou? Né? Sempre tomar nota, é muito interessante. Tem essa coisa do antes e depois de dieta, antes e depois de corte de cabelo. Faz um antes e depois das skills também, vale a pena. Né? Faz um diáriozinho para anotar aquilo que foi a construção. Né? Vale a pena. A terceira dica é: procure conversar com pessoas que tenham a habilidade que você gostaria de desenvolver. Né? Então, eu vou contar aqui um exemplo na prática. Eu conheço o Sérgio é meu parceiro de trabalho, meu amigo, parceiro de trabalho, graças a Deus, há muito tempo. E Sérgio não é à toa que Sérgio é facilitador de meditação. Algumas pessoas que estão aqui assistindo essa aula fazem parte de grupo de meditação que foi criado, inclusive, por Sérgio. Né? E eu entendia que eu precisava dessa habilidade do aquietar, né? Do aquietar, do ir para o foco, do parar, agitar menos, né? Porque às vezes você está ali naquela ondulação da superfície, mas você precisa ir para aquela quietude que está lá embaixo para você conseguir encontrar a saída para algum problema. Né? Então, eu fui para a meditação muito por conta de Sérgio. Aliás, muito não, foi totalmente por causa de Sérgio. Né? Foi Sérgio que me levou a ir para o grupo e me levou a entender o quanto esse processo de meditação é uma coisa que agrega para mim no meu trabalho, no meu dia, qualidade de vida mesmo, né? De você conseguir parar para refletir sobre diversos aspectos. Até coisas que você fez mesmo e que você fala, pô, podia ter feito de outro jeito, mas aí você parar também com essa coisa do ficar só, não podia ter feito de outro jeito. Bom, passou, né? Foi. E aí essa coisa da atenção plena foi muito em cima das conversas que a gente já teve, né? de conselhos mesmo, né? Aconselhamento, a gente pode dizer, com o Sérgio. Então, essa habilidade da atenção plena, de você desenvolver a atenção, foi muito de conversa com ele. Então, quem é a pessoa que você fala assim, eu acho que essa pessoa é tão boa naquilo que faz, ela é tão, tão boa. Volto a dizer, isso exige que você confie na pessoa, que você converse, que você busque referências. Né? A gente não consegue fazer nada só. A gente não consegue fazer nada só. Então, a escola, por exemplo, ela foi para a rua muito por amigos que deram força, como o Sérgio, como o André, como o Ludovic, que estão aqui, que são grandes parceiros da escola hoje. Né? E a gente não consegue fazer nada só. Então, a gente também não vai conseguir mudar essa coisa da habilidade que a gente entende que a gente precisa mudar, a gente não vai conseguir mudar sozinho. Né? Então, por que não você lançar mão de algumas possibilidades que existem? E aí eu estou falando assim, são sugestões muito de ordem prática e coisas que você pode fazer imediato. Né? O que eu posso fazer agora? Vou sair daqui agora, vou pegar aquela listinha, eu gostaria de mudar isso, isso, isso. O que eu posso fazer? Né? Então, são questões práticas que eu trouxe assim, muito mais no sentido de
dar sugestões que pudessem ser aplicadas a partir do final dessa aula, tá? E aí, é aquilo que eu estava falando, né? A história das hard skills. Então, quer dizer que acabou tudo, acabou o mundo, ninguém faz mais graduação, ninguém mais faz curso técnico, ninguém aprende mais skill nenhuma, né? Só desenvolver e pronto. Não é assim. A gente entende que o mercado de trabalho hoje é um mercado dificílimo, está passando por uma transformação enorme, né? A gente não tem como simplesmente, vou chutar a balde e jogar tudo para cima. Não é assim. A gente precisa da formação técnica, né? Mas o que eu quero dizer é que a formação técnica, sem o desenvolvimento dessas soft skills, talvez não te leve tão longe quanto você poderia chegar. Né? Porque você pode ser inteligentíssimo, né? Muito inteligente. Eu tinha uma frase antiga, que eu não vou me lembrar exatamente como é que era a frase exatamente agora, mas ela diz assim, você pode saber muito, mas se você não souber passar aquele muito que você sabe, de nada vai adiantar esse muito. Né? Então, é mais ou menos isso. Se você desenvolve as suas hard skills, você é um gênio, mas você não consegue colocar aquilo para fora, para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam isso de alguma forma, não vai adiantar muita coisa. Né? Então, procure desenvolver esse lado, né, das soft skills para te dar esse embasamento, para te dar esse lastro, né, para você levar, entregar. Né? Às vezes, outro dia desse, eu precisava entregar uma cesta de café da manhã para uma pessoa em São Paulo. Queria dar um presente para uma amiga e a gente queria entregar uma cesta de café da manhã em São Paulo. E me indicaram uma moça que eu nunca tinha visto na vida, que fazia uma cesta de café da manhã e, por acaso, comecei a falar com ela e tal. E comecei a ver o negócio dela e dando dica, e daqui a pouco eu estava conversando com a menina, ela disse, parece que eu te conheço há um tempão. Né? E veja, naquele momento, ela estava precisando daquilo, né? E era muito mais das hard do que das soft, porque soft ela tinha de sobra, é uma menina maravilhosa. Né? Então, não é desmerecer, não é dizer, você vai anular isso tudo, você não vai precisar disso. Não, não é isso. Tá? Mas você precisa das softs como base. É como se fosse a tomada. Né? Você tem um super equipamento, mas se você não tiver uma tomada de força para ligar o seu equipamento, não vai adiantar. Tá? Então, eu coloquei aqui o desafio para os meus parceiros, inclusive, me perdoe, eu coloquei só um... Tá com um erro aí na frase, Sérgio, eu acabei de ver. Né? Eu provoquei eles com relação a isso, eu vou só parar de compartilhar aqui a tela com vocês, vou ajustar isso, e aí volto de volta aqui. Então, eu provoquei os meus parceiros aí, meus amigos, para a gente fazer uma frase que sintetizasse a nossa fala, né, no final de tudo, e deixei aí também uma hashtag que eu uso muito para a escola, né, que é Ideias que se Movem, e o @ da Escola do Infinito. Então, assim, um pedido que eu gostaria de fazer a vocês, é que, se vocês gostaram do conteúdo, né, compartilhem, eu vou colocar a frase lá. Eu vou colocar a frase lá, então usem a hashtag da gente, compartilhem, marquem algum amigo que vocês acham que vai gostar do conteúdo, é válido. Só tenho a agradecer nossos diferenciais em relação às marcas. Vou voltar a compartilhar aqui só para vocês verem a frase. Tá? E aí, compartilhem, falem do conteúdo da escola, marquem a gente lá na frase e não deixem... Vamos lá, se vocês conseguem. Não compartilhou não ainda, viu? Ainda não, né, Sérgio? Espera aí.
Deixa eu ver se ele vai agora, tá? Foi? Ou não, Sérgio? Foi. Foi? São soft skills, nossos diferenciais em relação às máquinas. Tá? Então, se tem alguma coisa hoje que diferencia a gente da máquina, porque exatamente essa questão das hard, né, as habilidades técnicas, muitas delas as máquinas de fato vão começar a fazer. Né? Mas as soft, elas não vão conseguir fazer, não por enquanto. Tá? Eu acho que ainda vai levar um bom tempo. Então, essa é a frase que eu deixo para vocês hoje. As soft skills são nossos diferenciais em relação às máquinas. Né? Ideias que se movem, que é isso que a gente faz, a gente quer levar as ideias da gente para o mundo, levar para as pessoas e plantar uma sementinha em cada fala. Né? E o @Escola do Infinito. Tá? Então, boa noite, obrigada, até amanhã. E agora eu abro, a gente ainda tem aí 8 minutos, né? Eu vou dar espaço para que vocês, eu não sei se tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, comentar. Eu estou vendo aqui Sandra falando, Edneide, autoconhecimento. Edneide, exatamente isso, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, a inteligência emocional parte muito do autoconhecimento. Por isso que eu coloquei como primeira dica, né? Eu nem gosto muito de dizer essa coisa de dica, mas assim, uma sugestão. Eu coloquei como primeira sugestão exatamente essa questão de você parar, tanto é que você pode ver a plaquinha, um pare, né? um stop, a plaquinha vermelha, que é exatamente essa coisa da gente precisar parar para a gente se autoanalisar. Né? Na hora que a gente faz uma autoanálise, na hora que a gente se conhece, eu acho que, inclusive, a base das soft skills, eu falei que era comunicação, mas eu acho que, na verdade, a base das soft skills é o autoconhecimento. Eu realmente acho que é o autoconhecimento, porque na hora que a gente faz esse retorno, né, e eu chego até a... E aí é uma opinião minha, muito pessoal, né, eu chego até a achar que algumas pessoas têm um pouco de... são um pouco avessos a essa coisa, soft skills é uma coisa muito fofinha, né? Uma coisa muito bonitinha, mundo desabando, e você falando de soft skills, né? Mas talvez seja exatamente a impressão que eu tenho é que algumas pessoas têm a dificuldade de fazer essa coisa da volta, né? Do olhar para o espelho. Eu coloquei outro dia desse post assim, olhe para o espelho. Né? Olhe para o espelho, porque na hora que você olha para o espelho, você se enxerga em algumas coisas e você vê onde você... Eu não estou falando que assim, eu sou a senhora soft skills. Não, certamente não sou. Eu sou a senhora das habilidades humanas. É que nem Andréa. Né? Tem uma coisa também que a Andréa fala com relação a isso, que é muito isso. Então, se a gente achar que a gente está pronto, né? Olhar no espelho e falar, não, eu sou a pessoa das soft skills. Não sou. Né? Ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar com relação à fala, com relação à escuta, com relação à empatia. Né? Isso mas é muito importante a gente olhar e dizer, não, eu sei que eu preciso melhorar ainda. Né? Eu sei que eu ainda tenho um caminhar. Então, eu acho, Edneide, obrigada pela provocação, inclusive, eu acho que o autoconhecimento é uma parte muito importante disso. Sim. Né? O que mais? Regina colocou aqui, quem não olha para dentro fica desnudo. É isso mesmo. Né? Porque... Tita. Fala, Serginho. Não, só, assim, falar do... Você fala do hard skill, do soft skill. Se a gente for ver hoje as empresas de tecnologia, né? Apple, Google e tantas outras, né? Todas estão investindo bastante nesse conceito de habilidades humanas, né? Perfeito. Porque eles trabalham com, literalmente, né? Com o hardware e o software, né? Trabalham com inteligência na máquina, inteligência também dos programas, mas assim, investindo em espaços de criatividade, né? Investindo em espaços de convivência, investindo em espaços de meditação, né? O Google tem
tem salas de meditação e tem um programa de meditação. Tem várias empresas hoje com programas de meditação, de mindfulness, né? Então, não é por acaso, não é por acaso mesmo, né? Então, Não. porque essas coisas estão muito integradas. Então, por exemplo, no caso de criatividade, você falou de comunicação, né? Então, se eu não tiver uma boa comunicação num brainstorm, por exemplo, que a gente vai falar amanhã sobre isso, eu posso me perder, eu posso criar barreiras, aquele brainstorm pode não fluir uma ideia criativa por uma dificuldade de comunicação. Por exemplo, se eu quiser ter sempre razão, né? É só um exemplo, né? Se eu Sim, quiser, perfeito. se eu não souber escutar a outra pessoa, né? Se eu achar que as minhas ideias são sempre as melhores, só citando 3 possibilidades que pode acontecer num Sim. brainstorming, não é? Você trava a comunicação ali, você trava o fluxo criativo do não julgamento, etc. Enfim, aí eu só querendo corroborar É. com o que você falou. Mas certamente, porque assim, quando a gente fala das hard, ou as habilidades técnicas, né, o conhecimento que a gente desenvolve na área, por exemplo, eu sou publicitária, Sérgio publicitário, tem psicólogo, etc. Então, isso, você vai lá, você aprende nos livros, você aprende, sei lá, em palestras, você aprende em professor e tal, mas essa coisa de você desenvolver a sua capacidade de encontrar soluções para um problema, por exemplo, se você não treinar aquilo, se você não exercitar aquilo, dificilmente você vai conseguir fazer, né? Então, é muito difícil você fazer isso. Assim, as hard você aprende, as soft você desenvolve, né? Como se fosse mais ou menos isso. Eu acho que é por aí. Alguém mais? Tem gente que já precisou sair aqui, deixou braço, deixou beijo. Só tenho a agradecer. Tita, Tita, a intimidade. Não, a Não, gente tem que controlar. Vai, é, Sérgio. mas e até estranho você me chamar de Sérgio, né? Muito Né, estranho isso, mas Serginho, tudo bem. né, Serginho, Tita, Não, só avisar que amanhã a gente vai fazer algumas práticas muito simples, mas a gente vai enfrentar algumas coisas, vão ter algumas provocações. Então, tragam papel e tragam lápis. Eu acho que Patrícia até colocou, não foi? sim. E também lápis de cor, se vocês tiverem. Enfim, pode ser só lápis, só caneta, mas tragam papel e alguma coisa para desenhar em cima, viu? Só para lembrar. Amanhã vai ser mais criativo o exercício, mais movimentado, né, Sérgio? Então, gente, é isso. Tá? Agradecer a vocês. Respeitando aqui, são 19 horas e 59 minutos. Foi uma coisa que nós conversamos também, da gente respeitar muito os horários de todos, né, que se programam para esse horário. A gente entende que é um horário que está todo mundo já cansado, volta para casa, precisa jantar, tem filho, é marido para dar atenção, né? Então, a gente fez questão de que esses horários fossem respeitados. Só agradecer a vocês por terem estado presentes hoje. Amanhã vai ser bem bacana também, não percam nenhum dia, né? Porque a série toda está bem legal. A gente fez com muito carinho para todo mundo, tá? Então, gratidão. Pessoal, parceiros queridos, Sérgio, André e Ludovic, obrigado por estarem aqui. Boa noite para todo mundo. Valeu, Titinha. Valeu, querido. Até amanhã.